Olá, estou de volta com mais uma aula do nosso projeto de videoaulas, promovido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da nossa universidade. Hoje vamos falar sobre o ciclo do fósforo nos ecossistemas agrícolas. O fósforo, como sabemos, é um elemento essencial para as plantas e para todas as formas de vida do planeta. Embora suas concentrações no tecido vegetal sejam inferiores àquelas concentrações do nitrogênio e do potássio, o fósforo é onipresente nas plantas superiores, ou seja, ele está em toda parte. Nas raízes, no caule, nas folhas, nas flores e nos frutos. Ele é muito importante para as plantas porque desempenha funções metabólicas e estruturais sem as quais as plantas não completariam o seu ciclo. No metabolismo vegetal, por exemplo, ele forma o nucleotídeo conhecido como ATP. Essas siglas significam adenosina trifosfato, ou seja, é uma molécula de adenosina ligada a 3 grupamentos fosfato. O ATP, como sabemos, é a moeda energética dos sistemas vivos. Nas plantas, por exemplo, processos como a absorção ativa de nutrientes, a fotossíntese, o crescimento, a produção de flores e frutos, são todos processos que demandam ATP. Uma outra função do fósforo que destacamos aqui é a função estrutural. Esta figura é a fórmula espacial de um importante fosfolipídio de membranas vegetais chamado lecitina, também conhecido como fosfatidilcolina. Então, o fósforo, sem o fósforo, as membranas vegetais não se formariam, não é? Além desses fosfolipídios de membrana, o fósforo participa na composição de outras importantes moléculas vegetais, como, por exemplo, os ácidos nucleicos, o NADPH, o ácido fítico, muitas proteínas, muitas coenzimas. Então, ele é muito importante por causa desta função estrutural. Existem basicamente 2 ciclos do fósforo na natureza. Um ciclo longo chamado geológico e um ciclo curto chamado biológico ou ecológico. Para o nosso caso, que estudamos agronomia, o de maior interesse é o ciclo biológico. É sobre este ciclo que vamos falar nesta aula. Na literatura científica, existem inúmeras formas de apresentação do ciclo biológico do fósforo. Nesta figura, adaptada de Hevelin e colaboradores, apresentamos as interrelações que ocorrem entre as diversas frações de fósforo no solo. Neste ciclo, o compartimento-chave é a solução do solo, onde o fósforo se encontra disponível sob as formas de H2PO4- e HPO4-2-, que são os ânions fosfato. A diminuição do teor de fósforo aqui na solução, provocada pela absorção deste elemento pelas raízes, é tamponada pelas frações inorgânicas ou minerais e as frações orgânicas
do solo. Em condições naturais, minerais primários, tais como as apatitas e também alguns minerais secundários, sofrem dissolução, liberando o fósforo que estava aqui na estrutura desses minerais para a solução do solo. Também aquele fósforo que está adsorvido na superfície dos coloides do solo sofrem o processo de desorção, não é? Alimentando também a solução do solo com os ânions fosfato. Este fósforo adsorvido é chamado de fósforo lábil, porque a sua liberação é um pouco mais rápida do que a liberação por dissolução aqui da estrutura dos minerais primários, que nós chamamos então de fósforo não lábil, ou seja, um fósforo que migra lentamente para a solução do solo. A fração orgânica de fósforo do solo é muito importante no tamponamento deste elemento quando ele é absorvido pelas raízes da solução do solo. Resíduos vegetais e animais depositam-se na superfície do solo, constituindo-se na matéria orgânica do solo, que, ao ser mineralizada pelos grupos microbianos, principalmente fungos e bactérias, liberam os ânions fosfato para a solução do solo. Nos ecossistemas agrícolas, a adição de fertilizantes solúveis é um componente altamente expressivo do ciclo do fósforo, principalmente nos solos tropicais, altamente intemperizados. Nestas situações, ou seja, com a adição de fertilizantes, ocorre momentaneamente um expressivo incremento da concentração de ânions fosfato na solução do solo. Mais uma vez, as frações minerais e orgânicas entram em ação, tamponando o acréscimo de fósforo na solução do solo. Desta forma, simultaneamente à absorção de fósforo pelas raízes, ocorrem processos também de retirada do fósforo por estas frações. Primeiramente, ele é adsorvido pelos coloides do solo, como as argilas e os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Também ocorre uma espécie de precipitação do fósforo da solução, ou seja, eles se transformam em minerais secundários insolúveis, principalmente de cálcio, ferro e alumínio. Também a matéria orgânica, neste caso, concorre, ou seja, contribui para o decréscimo do fósforo na solução, porque ocorre o que nós chamamos de imobilização microbiana, ou seja, o fósforo inorgânico do solo é incorporado nas células microbianas dos micro-organismos heterotróficos, transformando-se no fósforo não lábil, né? Um fósforo altamente resistente à mineralização, ou uma fração mais facilmente mineralizável, que nós chamamos de fração orgânica de fósforo lábil, ou seja, onde ocorre uma mineralização mais rápida do que a mineralização do fósforo não lábil da fração orgânica. A concentração de fósforo na solução do solo é chamada de fator intensidade
e depende da habilidade das frações de fósforo lábil, que é chamada de fator quantidade, de suprir ou substituir o fósforo da solução quando ele é retirado pelas raízes. A relação entre os fatores quantidade e intensidade é chamada de fator capacidade e ela reflete a habilidade relativa do solo para tamponar as mudanças nas concentrações de fósforo na solução. Dizemos que quanto maior o fator capacidade de um solo, maior habilidade este solo terá de tamponar o fósforo da solução. Como se observa na figura, as interrelações entre as diversas frações de fósforo do solo são complexas. Contudo, o entendimento das transformações e da dinâmica do fósforo no solo é a base para o manejo do fósforo no solo e dos fertilizantes fosfatados, assegurando a disponibilidade deste nutriente para as plantas. Para finalizar, vamos fazer um breve resumo do ciclo, dando os nomes dos processos indicados pelos números de 1 a 13. O processo 1 chama-se absorção ou influxo e pode ser conceituado como a entrada do fósforo no sistema radicular ou no interior das células radiculares. O processo 2 chama-se extrusão ou efluxo e é a saída de alguns compostos orgânicos de fósforo pelas raízes, indo cair na região da rizosfera. Os processos 3 e 4 são chamados de deposição, sendo que na rota 3, alguns compostos fosfatados de baixo peso molecular vão cair diretamente na solução do solo, sendo então absorvidos pelas raízes na forma orgânica antes de serem mineralizados. Alguns autores dizem que isto é uma estratégia evolutiva das plantas que absorvem o fósforo antes dele ser mineralizado para que ele não seja, digamos, extraído pelas frações orgânicas e inorgânicas do solo. Os processos 5 e 6 já foram mencionados antes e significam, respectivamente, mineralização, o processo 5, e imobilização, o processo 6. O processo 7 também é um tipo de mineralização, mas é uma mineralização mais rápida, porque é a mineralização que ocorre na fração de fósforo lábil, não é, da matéria orgânica. O processo 8 representa as perdas de fósforo da solução do solo, ou seja, o fósforo contido aqui pode ser perdido por processos naturais ou antrópicos, tais como a lixiviação, a erosão e a drenagem. Os processos 9 e 10 também já foram mencionados, sendo eles denominados, respectivamente, dissolução ou intemperismo e precipitação. Os processos 11 e 12
são denominados respectivamente de desorção e adsorção. E, finalmente, o processo 13 significa adição de fertilizantes, que nos sistemas agrícolas intensivos são geralmente fontes solúveis de fósforo, tais como aqueles superfosfatos simples e triplo, alguns fosfatos de amônio, né, fosfatos de potássio. Então, são os fertilizantes mais usados na agricultura, fontes altamente solúveis que vão jogar os ânions fosfato rapidamente na solução do solo. Este era o nosso assunto de hoje. Vejo vocês então noutra oportunidade. Muito obrigado.